Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte, é o primeiro da semana e hoje o assunto mais importante, sem dúvida alguma, o resultado da Caldense. No último sábado lá em Varginha, empatou em 0-0, em qualquer outra circunstância teria sido um bom resultado, mas dentro do contexto de análise, né, não foi um bom resultado. E você vai ficar sabendo também os demais resultados da rodada, a surpreendente vitória do Boa, lá em Patos de Minas, diante do Mamoré, deu o troco, né? Porque na rodada anterior foi o Mamoré que foi a Varginha e ganhou do Boa pelo mesmo resultado, inclusive. Nós vamos aqui analisar, inclusive, se foi bom ou se foi ruim esse resultado do Boa para a Caldense, né? Esse resultado do Boa lá em Patos de Minas. Vamos falar dos campeonatos brasileiros, das séries A e B. Vamos falar também de outros aspectos do esporte pela cidade, inclusive o especializado da Caldense, que a gente sempre enaltece aqui, dá cobertura, porque se tem um clube na cidade que dá enfoque em todas as atividades, é a Caldense, né? Se a gente tem críticas para a situação atual do campeonato do futebol profissional, a gente tem que enaltecer e parabenizar as demais modalidades que estão todas elas galopando, né? Sendo ativas dentro do cenário do próprio clube. Bom, nós vamos começar falando então do empate da Caldense lá na cidade de Varginha. Foi 0-0, eu estava falando agora há pouco aqui, não foi um grande resultado. A Caldense, desde a semana anterior, se falou muito que poderia, com 2 vitórias sobre o Varginha, sobre o VEC, ela definitivamente entrar na briga pela própria classificação, além de fugir quase que definitivamente da zona do rebaixamento. Só que não conseguiu. Ela tinha ganhado em casa do VEC por 1-0 e lá em Varginha jogou melhor, na minha opinião. Teve um segundo tempo, os últimos 15, 20 minutos do segundo tempo, a Caldense mandou no jogo, criou 3 boas oportunidades, 2 delas com o Kennedy, né? Uma que o Kennedy chutou, o goleiro espalmou, uma outra que o Kennedy entrou pelo lado esquerdo do ataque, finalizou, a bola saiu lambendo a trave, foi na rede pelo lado de fora. E teve uma com o João Guilherme, que ele acabou chutando e também ela saiu muito próxima da trave, ele fez o giro e bateu saindo muito próxima da trave. O próprio técnico, depois nós vamos ouvir uma entrevista do técnico, né, do Mauro Fernandes. O próprio Mauro Fernandes deixou muito claro que o jogo foi um jogo tecnicamente abaixo, né? E que a Caldense, mais uma vez, falhou nas finalizações. Aliás, a gente tem que enaltecer aqui sempre as opiniões do Mauro Fernandes. Ele é um cara que tem feito, inclusive as mexidas dele sábado, foram excelentes. Ele viu o jogo, trocou o jogador que tinha que ser trocado, botou, quando ele percebeu que o técnico do VEC tirou o lateral esquerdo para pôr um jogador, o 17, que joga ofensivamente, e abriu uma lacuna ali do lado esquerdo da defesa do VEC, ele analisou bem, dali a pouco ele colocou o Kennedy para jogar ali naquele setor. E ali, com o Kennedy e também com o David Lazari caindo naquele setor, foi que a Caldense criou as melhores oportunidades, inclusive com os cruzamentos surgindo dali. Então, o Mauro Fernandes é um cara que tem uma análise assertiva daquilo que ele está vendo e acompanhando. Claro que ele tem o lado positivo de acreditar que vai ser campeão, de acreditar que vai subir, que vai se classificar principalmente, mas tem um lado positivo também quando ele faz a análise do jogo. Sempre muito, na minha opinião, uma análise muito bem acertada. Ele mexeu bem na equipe e analisou. Depois nós vamos ver que o papo dele é o mesmo meu aqui, né? Que eu sempre estou falando. Então é isso. A Caldense teve esses últimos 15, 20 minutos, podendo até ter vencido o jogo. Talvez tenha sido os melhores 20 minutos que a Caldense apresentou até hoje no campeonato, mas ainda assim falhando na finalização, que o próprio treinador reconheceu isso também. Mas a gente tem, por exemplo, o pênalti, né, que foi a grande chance do jogo, favorável à equipe do VEC. No primeiro tempo,
teve o pênalti, a bola bateu na mão ali do zagueiro. Vou falar na verdade, eu nem sei se foi pênalti mesmo, viu? Porque pareceu para mim que o zagueirão estava com a mão colada ao corpo, né? O zagueiro da Caldense. Mas o árbitro marcou e aí o Omar foi no canto certo, tá? Na primeira impressão, primeira análise minha, eu pensei que tinha tocado na bola, mas não tocou. Ela foi na trave. O Gabriel Porquinho que perdeu essa grande chance aí. Se faz o gol ali, talvez tivesse acordado um pouco a própria Caldense para jogar mais já no primeiro tempo. Mas poderia também ter vencido por 1-0, né? Porque tem sido tão poucas bolas criadas, né? Favorável às duas equipes, que a gente não sabe, né, o que seria normal ou não. E a torcida jovem foi lá, hein? Não levou muita gente não, mas levou. Eu até tenho algumas imagens aí de torcedores, aí, família, mas com a bandeira da torcida jovem aí ó, torcida jovem da Caldense, e levou batuque, fez algum barulhinho, ajudou. A torcida está indo, né? Foi pelo menos lá, como eu falei, alguns familiares, né? Isso é importante. Vai acordando definitivamente a Caldense, a torcida da Caldense que andou meio desaparecida. E a gente sempre fala, né? O contato da imprensa, essa coisa bacana que tem que existir entre torcida e clube, time, é muito importante. Então talvez até nesta quinta-feira o torcedor compareça em maior número. Mas vamos conferir então a sonora do Mauro Fernandes. Aqui eu quero agradecer a assessoria de comunicação da Caldense, que disponibilizou inclusive para ele falar sobre o jogo. Presta atenção que ele é um cara que analisa friamente, fala a verdade do comportamento da sua própria equipe. Vamos lá. Foi um jogo muito equilibrado, né? E muito nivelado por baixo, principalmente no primeiro tempo. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, a equipe da Caldense teve a posse de bola, procurou o jogo, mas infelizmente nós ainda continua pecando muito nas finalizações e acabamos que amargamos um resultado que não estava nos nossos planos. Né? Em outras circunstâncias o resultado seria ótimo, né? Mas até devido à nossa pontuação, a vitória seria o importante para nós nesse jogo. Mas agora vamos para o jogo dentro de casa e buscar os 3 pontos. Você iniciou a partida com o meio campo mais preenchido ali, com mais marcação, ao longo do jogo foi colocando mais atacantes. Qual foi a estratégia do início da partida para o segundo tempo? Eu sabia que o time deles é um time, eles têm uma bagunça organizada no setor de meio campo deles. Eles jogam com muitos jogadores no setor de meio campo e nós procuramos preencher ali, até para não dar chance para o nosso adversário conduzir o jogo. Mesmo assim não foi um bom jogo, mas no segundo tempo, né, até com a entrada do João, do Calber e do Kenneth, são jogadores mais móveis, né, que procurou articular mais a jogada, mas perdemos ainda umas 2 boas oportunidades, mas infelizmente o gol não saiu. João Guilherme acabou levando o terceiro amarelo, está fora da próxima partida. O que fazer nesse jogo em casa agora para buscar o resultado? Temos que fazer gol, né? Então é a única chance que nós temos agora dentro da tabela, é fazer os gols, né, que estamos devendo no campeonato. E esse jogo aí é o divisor de águas, né, para aquilo que nós queremos, a classificação. Então esse jogo contra agora a equipe do Mamoré é o jogo que nós temos que buscar os 3 pontos. Agora não tem outra alternativa, né? O Gabriel Lopes, e sacudir, né, o Gabriel, tem que jogar mais, né? Ele não entrou ainda no esquema da Caldense, ele estava jogando e fazendo gols lá no Rio Branco de Americana, no interior de São Paulo. Então tem que dar um choque no Rafael Lopes, né? Para ele começar também a produzir mais lá na frente. Eu acho que o João Guilherme está vivendo o melhor momento do que o Rafael, mas também não está fazendo gol. E agora tem que cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo. Vamos ver a rodada? Como é que foi a rodada? Na sexta-feira o Aimorés bateu o Valério. Primeira derrota do Valério, hein? Só empatava, agora perdeu. Ganhou? Ainda não. O 1-0 para o Aimorés. Lá em Montes Claros, o Norte Sport bateu a URT por 2-0. O Tupi foi goleado em casa e caiu o treinador, hein? Pelo Nacional de Muriaé por 4-0. O VEC empatou com a Caldense, nós já abordamos tudo aqui 0-0. E o Betim bateu o Democrata de 7 Lagoas
pelo placar de 1-0. Boa vitória do Betim, hein? E nós tivemos ontem, lá em Patos de Minas, a derrota do Mamoré para o Boa 2-1. Lembrando que no último jogo do turno na cidade de Varginha, foi o Mamoré quem tinha vencido o Boa por 2-1. Deu o troco, né? Então eu analiso que esse resultado foi bom para a Caldense. Por quê? O Mamoré não escapou da alça de mira da Caldense. Vamos ver a classificação. No grupo A, no módulo 2, grupo A, o Aimorés agora é líder com 10. Em segundo, o Nacional de Muriaé com 8 e terceiro, o Democrata de Sete Lagoas com 7. Seriam os classificados do grupo, né? O Betim tem 7, o Tupi tem 5, o Valério também tem 5. Só que o Valério é o time que hoje milita a zona do rebaixamento. No grupo B, o grupo da Caldense, o Norte Sport é líder com 12 pontos, está lá em cima. A URT tem 11 e o Mamoré continua com 10. A Caldense, são os três que estão ali brigando. A Caldense, por isso que eu falei, olha, se a Caldense vai receber o Mamoré agora quinta-feira, se ela vencer o Mamoré, ela encosta no Mamoré, ela vai para 9 pontos, e depois vai a Varginha jogar com o próprio Boa. Então são 2 jogos fundamentais para a Caldense continuar brigando pela sua classificação. Chance tem. Então a Caldense está ali com 6, junto com o Boa, mas ela tem um saldo de gols melhor que o Boa. Tem saldo de gol de -1 e o Boa -2. E o VEC está na última posição com 3 pontos, seria hoje o time rebaixado no grupo. Então são os jogos, a classificação. Então nós vamos conferir agora os jogos da próxima rodada. Teremos na quarta-feira Valério e Tupi em Itabira, Boa e Norte Sport em Varginha. É um jogo duro para o Boa, hein? O Norte Sport também precisa ganhar fora, não ganhou fora ainda. Mas em casa é 100%. O Democrata de Sete Lagoas quer reabilitar diante do Aimorés. O Muriaé, o Nacional, né? Pega o Betim lá em Muriaé e a URT joga diante do VEC. Então é um jogo importante lá em Patos de Minas para a URT e para o VEC tentar escapar dessa situação incômoda que é o lanterna da competição. E a Caldense joga na quinta, no Ronaldão, diante do Mamoré. Jogo fundamental para a Caldense. Se ela não vencer esse jogo, aí a chance de classificação fica muito difícil. Mas se vencer, ela tem muita chance de se classificar. Desde que vença também o Boa fora de casa, que é uma parada dura. O Boa trocou de treinador, levou o Rogério Henrique para lá. Ele estreou já com a vitória fora de casa, um técnico competente. Vai ser uma parada dura para a Caldense. Mas ela tem chance sim, por que não? Enquanto, como diria aquele narrador, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Vamos acreditar. Nós vamos para o primeiro bloco de intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto, porque tem muito mais informações para você aqui no Sul Minas Esportes. Até já. O que você acha que mudou em Poços? Muito. Vim há 10 anos atrás e estou surpresa como Poços melhorou. Aumentamos os investimentos da empresa e vamos continuar apostando em Poços de Caldas. Hoje, graças às indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, principalmente para o distrito, eu consegui um emprego digno. Nunca as instituições da cidade foram tão valorizadas. Fazia mais de 40 anos que não tinha um asfalto decente. Tem esporte, cultura e lazer pertinho da minha casa. Tem companhia, tem alimentação, muito bom porque tem um lugar para os idosos ficarem, né? A rua aqui antes era complicado, o trânsito era bem complexo. E agora que você vê que essa mudança que teve aqui tá excelente. Antes o esgoto era jogado no rio, agora é 100% tratado. Eu venho trazer meu filho aqui toda vez, porque o atendimento é muito bom e é muito rápido também. Todo mundo está vendo. Poços está muito melhor. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480.
Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Vamos conferir os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada começou na sexta-feira. Na sexta nós tivemos aí o Ceará vencendo o Coritiba por 1-0 lá em Fortaleza e o Goiás ganhando pelo clássico placar de 3-0 do Sport lá em Goiânia. Tivemos também no sábado um jogo, né? O Brusque empatou com o Novo Horizontino lá em Santa Catarina em 0-0. No domingo tivemos aí 3 jogos. A Macaca Campineira ganhou do CRB por 4-2 em Campinas. A Chapecoense empatou com o Vila Nova em 1-1 em Chapecó. E o Ituano perdeu do Avaí. Meu amigo Marcelo Albino, que é auxiliar técnico lá, chegou e o time não perdeu mais, hein? 1-0 para o Avaí, belo resultado. E tivemos, vamos ver como é que está a classificação, rapidamente. Antes dos jogos de hoje, ó, o Goiás tem 17 e os 4 primeiros, Goiás, Avaí, Santos e América Mineiro. Aí lá embaixo, na zona da degola, o Brusque, o Paysandu, o Guarani e o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje temos jogos também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos pega o Botafogo. Esse jogo vai acontecer em Londrina, lá no Estádio do Café, no norte do Paraná. A Vila Belmiro não pode receber torcida, né? E o jogo será lá em Londrina. Santos e Botafogo de Ribeirão. E o Operário em Ponta Grossa também no Paraná joga diante do Amazonas. Teremos ainda jogos amanhã, né? Amanhã o Mirassol enfrenta o Guarani em Mirassol e o Paysandu lá em Belém do Pará pega o América Mineiro. Conferindo agora os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, jogos que aconteceram no sábado. Grêmio 0, Bragantino 2, olha a vitória do Braga, hein? Esse jogo aconteceu em Curitiba, 2-0 para o Bragantino. O Vitória perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0. Não adianta trocar o treinador, né? O time do Vitória é fraco. Tiraram o Léo Condé, levaram o Carpini não vence, até agora não venceu. 2-0 para o Atlético Goianiense. Fluminense empatou com o Juventude em 1-1. Cuiabá 0, Inter 1, lá em Cuiabá. E o Corinthians perdeu em casa, hein, para o Botafogo do Rio, pelo placar de 1-0. E nós tivemos também ontem os seguintes jogos. O Atlético Mineiro empatou em casa com o Bahia em 1-1. O Vasco, a maior goleada da história do choque do jogo entre Vasco e Flamengo, né? O Vasco foi goleado por 6-1 pelo Flamengo. O Criciúma perdeu do Palmeiras por 2-1 lá em Criciúma. O São Paulo, tá indo bem o São Paulo, hein? 2-0 no Cruzeiro. E o Fortaleza ganhou do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Vamos ver só a classificação, Rogério. Vamos ver como é que ficou a classificação. O Flamengo está aí, junto com o Bahia, na primeira posição com 14 pontos. Depois tem Botafogo, São Paulo, Atlético Paranaense e Bragantino, todos ali nas primeiras posições. Lembrando que Atlético Paranaense e Bragantino hoje teriam que disputar aquela pré-Libertadores, né? Para tentar arrumar vaga para a Libertadores. Mas tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte aí. Lá na zona da degola estão o Corinthians, o Atlético Goianiense, o Vitória e o Cuiabá. Olha só, hein? O Corinthians na zona do rebaixamento, já tem 7 jogos, hein? Tem que abrir o olho o timão, hein? Tem time para evoluir dentro dessa competição aí. Agora eu queria falar do futsal sub-11 da Caldense. Futsal sub-11 da Caldense, que está também aí brilhando, né? Inclusive teve o time de futsal atuou lá em Divisa Nova na manhã de sábado pela Lidarp, a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, e venceu o próprio Divisa Nova pelo placar de 6-4. Os gols foram do João Pedro, que fez 2, o Gabriel Marduí, que fez 2, o Felipe Silveira, os outros 2.
Então a Caldense ganhando e ganhando bem no futsal sub-11 aí pelo placar de 6-4. Parabéns, hein? E vamos fazer o seguinte, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho para o último bloco aqui do nosso Suminas Esporte. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O que você acha que mudou em Poços? Muito. Vim há 10 anos atrás e estou surpresa como Poços melhorou. Aumentamos os investimentos da empresa e vamos continuar apostando em Poços de Caldas. Hoje, graças às indústrias que estão vindo para Poços de Caldas, principalmente para o distrito, eu consegui um emprego digno. Nunca as instituições da cidade foram tão valorizadas. Fazia mais de 40 anos que não tinha um asfalto decente. Tem esporte, cultura e lazer pertinho da minha casa. Tem companhia, tem alimentação, muito bom porque tem um lugar para os idosos ficarem, né? Rua aqui antes era complicado, o trânsito era bem complexo. E agora que você vê que essa mudança que teve aqui tá excelente. Antes o esgoto era jogado no rio, agora é 100% tratado. Eu venho trazer meu filho aqui toda vez, porque o atendimento é muito bom e é muito rápido também. Todo mundo está vendo. Poços está muito melhor. Muito bem, nós estamos de volta. Eu queria falar um assunto aqui. Aliás, de vez em quando eu tenho tocado nesse assunto aqui, sobre o Pedro Eduardo, um jogador de basquete. Sempre estou falando aqui. O Pedro Eduardo hoje está lá em São José dos Campos, jogando pelo São José Basquetebol. Ele começou aqui na Caldense, aí a primeira foto ali, ó. Ele está com a camisa da Caldense e hoje é jogador do NBB, né? Joga profissionalmente pelo São José, é ala. Aliás, o Pedro Eduardo Infante Pereira, né? Filho do Jorge, né? O Jorginho, que é amigo nosso também. Ala, 1,95 m tem o Pedro Eduardo. E agora, dia 28 de junho, vai completar 23 anos. Né? Começou aqui na Caldense, depois foi para Franca e agora está no São José. Né? Parabéns aí, a gente tem sempre enaltecido isso, já que ele é um jogador profissional do basquete, revelado, como eu falei aqui na Caldense, e hoje está lá no basquete São José dos Campos e jogando profissionalmente, jogando bem, diga-se de passagem, né? Então é mais um grande atleta que surgiu aqui, é grande não só no tamanho, né, gente? Mas grande porque tem uma capacidade técnica muito evoluída e quando a gente fala, a gente sempre lembra aqui de outros jogadores que surgiram aqui, né, como o Tony, por exemplo, né, e por aí afora. Então a gente fica feliz da vida e a gente sempre vai dar esse up aqui. Aliás, a própria Caldense fez esse reconhecimento também nas redes sociais dela, enaltecendo o garoto que começou aqui e que hoje está com a camisa do São José lá. Um dos times mais evoluídos aí do NBB. Parabéns ao Pedro Eduardo, que a gente vai sempre destacar aqui através dos nossos comentários. Bom, eu queria falar do vôlei feminino da Caldense, que realizou uma rodada quádrupla lá em São João, né? Acabou participando lá em São João, no vôlei feminino, realizando aí essas atuações. As equipes de vôlei feminino da Caldense, na quarta-feira, dia 29, para realizarem uma rodada quádrupla pela Liga de Campinas, lá em São João da Boa Vista, diante do time de São João. Só que só um dos 4 resultados que foi positivo, né? No Sub-13 perdeu de 3-0. No Sub-14 perdeu também de 3-0. No Sub-17, São João venceu de novo
por 3-0. E só no Sub-19 é que a Caldense deu o troco e venceu por 3-1, mostrando que o time adulto, o Sub-19, está realmente vivendo um bom momento aí pela Liga de Campinas. Parabéns, né? Atuação brilhante aí no Sub-19, pelo menos, inclusive. Queria falar também olha, a gente teve agora recentemente a conexão de vôlei master na Caldense. Eu não tenho todos os resultados, porque foram muitos jogos, mas eu selecionei um aqui para a gente enaltecer, que foi o jogo contra um time do Paraguai, que veio aqui jogar contra a Caldense, e a Caldense conseguiu um belo resultado, né? Nós temos inclusive aí algumas fotos desse confronto contra o time lá do Paraguai. Esse time mais escuro aí é o time paraguaio, e a Caldense, na 7ª conexão de vôlei master, conseguiu a vitória aí pelo placar, venceu de virada por 2-1, parcial de 18-25, 25-20 e 17-15. E a delegação da equipe paraguaia viajou de ônibus para chegar aqui em Poços, cerca de 20 horas, e foram cerca de 20 horas, então, saindo lá do Paraguai, às 17 horas, chegando a Poços no dia seguinte, às 13 horas, e do outro dia o plantel da equipe conta com 3 brasileiras, as demais atletas são todas paraguaias. Então, só destaquei esse confronto, porque foram vários jogos, inúmeros jogos, nesse que é um torneio, a 7ª conexão de vôlei master, que é realizada em Poços de Caldas, e que a Caldense foi protagonista e também organizadora desse evento. E nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência, convidando você para que esteja conosco amanhã, a partir do meio-dia mais uma vez, com mais uma edição do Sul Minas Esporte. Até lá e tenham todos um grande abraço. Recebam todos um grande abraço.